Bom dia, pessoal. Vamos começar com a nossa aula. Eu vou começar falando logo de algumas coisas que foram passadas e depois eu vou fazer uma explicação mais abrangente do assunto para fazerem a atividade. Bom, a pergunta que eles fizeram ontem era a relação de poder. Por que eles fizeram essa pergunta? Porque a gente está começando a estudar o processo de colonização. O que é uma colonização? Colonização é um país quando a Europa, os europeus, vêm à América, descobrem esse continente e começam a dominar os nativos, que foram chamados de indígenas, como astecas, incas, maias, os indígenas brasileiros, né? Então todos os nativos americanos, os indígenas americanos, que eram, né, donos desse território, porque nasceram nesse território, tinham uma história nesse território e acabaram sendo dominados, perdendo seus territórios para os europeus. Então, quando tem esse domínio europeu sobre a América, a gente chama desse processo de colonização, domínio sobre um território. Então, aí tem tudo a ver com a pergunta: o que são relações de poder? Então, as relações de poder é essa colonização, esse domínio sobre um território, né, que já tinha lá uma estrutura de poder que foi alterada para um novo domínio de poder, né? Então tem lá os seus novos soberanos, né? Tem essa relação de domínio de poder sobre os territórios. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho da história do Hernán Cortés, né? E vamos dar uma pincelada na história do Francisco Pizarro. O Francisco Pizarro, como está na imagem, ele foi um conquistador das terras do Peru, né? E tinha ali como império os Incas. E do outro lado aqui o Hernán Cortés, que vai dominar o México e eliminar a civilização azteca, tá? Vamos ver aqui. E aí eles falam ali, se vocês verem aqui no final, ó, tem lá a referência de onde foi tirada a imagem e a atividade, que é do caderninho de vocês, o volume 2, da página 73 e 74. Então, se quiser ver a imagem melhor, você vai poder ver na página 73 e 74. Né? Que elementos naturais que a gente está observando nessa imagem? Vamos dar uma mostrada aqui. Então, o que a gente vê de elemento? A natureza. Você não vê transformações humanas ali. Então tem lá a árvore, as plantas, né? Então todo o elemento natural preservado. Isso significa que os europeus já dominaram esse território? Não, porque não há uma transformação ainda desse território, né? Então, pelas características ali, conhecidos os europeus com aquelas roupas pesadas, não podem ser os europeus. Então só podem ser os indígenas daquele território. Pessoas representadas, como eu falei, por toda essa característica de vestimenta, não ter aquela vestimenta pesada. É, então, são os próprios indígenas locais, né? Os nativos locais, né? Então, eles estão ali em família, né? Então, aparentemente, eles estão reunidos em grupo familiar, conversando, talvez cozinhando alguma coisa, né? Por ter algumas pessoas, esse negócio aqui parado e alguém mexendo no chão. Então, pode ser que seja isso, mas mais correto dizer é que eles estão ali em grupo familiar, tá? Então, pessoal, voltando aqui para mim, a gente vai falar um pouquinho mais do que foi falado nos vídeos, né? Talvez vocês já sentem isso do centro de mídias, que eu mesmo tenho que explicar para vocês mais aprofundado o assunto. Eles falam de dois assuntos, um eu vou, né, aprofundar um pouquinho mais, o outro talvez seja aprofundado na sexta-feira, porque tem de novo história. A gente só vai ver, né, para não confundir mais, passando outra atividade ou outro vídeo, a não ser que seja muito necessário. Então, vou explicar um pouquinho para vocês, até para não confundir e encher de informações num único vídeo. Então, vou falar um pouquinho do Hernán Cortés,
porque foi falado até um pouquinho mais dessas características dele. E vou falar mais do Francisco Pizarro, que dominou o Império Inca. Antes da gente falar, a gente tem que falar como era o Império Inca antes, o que estava acontecendo ali. Né? Que a história tenha chegado Cristóvão Colombo e tal. O Francisco Pizarro vai ser um dos conquistadores, um dos líderes para conquistar, porque não é só chegou Cristóvão Colombo e já era território espanhol, né? Porque Cristóvão Colombo representava a Espanha, né? Pedro Álvares Cabral, aqui no Brasil, representou Portugal. Então ele foi o primeiro a chegar, né? Antes mesmo da chegada do Pedro Álvares Cabral. Mas não é assim. Quando chegam aqui, Cristóvão Colombo, os primeiros espanhóis, vai ser uma relação amistosa. Eles vão tentar achar um intérprete, alguém que consiga falar rapidamente a língua deles, para fazer essa relação. E eles vão começar a fazer trocas de presentes, inclusive tanto no México quanto nessa região do Peru dos Incas, vão pensar que são essas pessoas vestidas dessa maneira, diferente deles, característica, que foram pessoas enviadas pelos deuses, né? E depois eles vão perceber que não foi nada disso, né? Porque serão dominados por eles. E vai quebrar toda a estrutura que eles tinham. Então vamos lá. Vamos falar do processo de independência, aliás, processo de conquista europeia ali naquele lugar. Começando na Espanha, como eu falei, de Francisco Pizarro, porque depois de toda essa relação, depois de um tempo de confiança, eles vão tentar ali e conquistar, mas também não é uma coisa fácil, porque vai ser por base de guerras, né? Precisa de uma guerra, de uma conquista e de submissão desses povos depois. Então vamos falar dos antecedentes, como era esse Império Inca, que era sua capital, sua estrutura máxima ali de poder, se localizava no Peru, mas que o império deles não vai ser diferente do que aconteceu na antiguidade grega, romana, egípcia, a própria Europa, em que esses povos são um império também, é um império Inca, né? Igual o Império Romano que vocês viram no sexto ano, eles vão querer expandir o seu império. Então eles vão guerrear contra outras cidades, outros impérios, e vão vão expandir o seu império, ficando cada vez maior. Então vamos falar sobre isso. Então quais são os antecedentes? Os incas, chamados depois de indígenas por acharem que quando Cristóvão Colombo chegou achando que eles estavam nas Índias, os chamaram de indígenas. Podemos também chamá-los de nativos. Então esse povo nativo vai construir um império que hoje é o Peru, né? O seu império era muito grande, né? Começava na Colômbia e foi até o norte do Chile, então dava cerca de 4.000 quilômetros o Império Inca, um império bem vasto. O nome desse que eles davam para esse império era Tahuantinsuyo, que significa Império das Quatro Direções, né? É meio óbvio, né? Eles dominaram o norte, dominaram o povo do sul, do leste, do oeste. Então, por isso, eles chamaram o seu império. O Império Central é o Império Inca, né? Mas também dão o nome do Império Geral como Tahuantinsuyo, ou seja, traduzido da língua deles para a nossa, o Império das Quatro Direções. O imperador era chamado de Sapa Inca. Então, a palavra imperador significava Sapa Inca. Então a gente vê que tinha tudo isso, povos derrotados eram transformados em escravos, então não é tão diferente comparado ao que era. É interessante dizer que há uma diferença entre a vestimenta dos indígenas brasileiros para os indígenas americanos, né? Da América ali, do Peru, eram diferentes suas vestimentas. Eu vou colocar aqui a imagem dos dois e a gente vai ver claramente que há uma diferença
bem grande. Bom, agora a gente vai depois ter uma noção de que não é tão diferente do que aconteceu no Império Romano e tal, que eles não eram inferiores nem simples. A gente vai falar um pouquinho do domínio. Houve duas tentativas de domínio. A primeira não deu muito certo, mas os europeus já estavam instalados ali na região do Panamá. E a segunda deu certo e eles conseguiram conquistar para a Espanha esses territórios. Então, conquista da América Espanhola, o líder vai ser Francisco Pizarro, né, citado no vídeo, no início ali a gente já viu a foto, né? Francisco Pizarro, na segunda, não vamos falar especificamente da segunda, para ele conquistar, ele levou 200 homens, 27 cavalos e alguns intérpretes para poder falar com ele, não é só dominar, chegar, que acabou e pronto. Precisava entender o que eles iam falar, até entender alguma estratégia, alguma ameaça, e eles poderem, né, depois de conquistar, os submetidos, que seriam os incas derrotados, pudessem entendê-los. Então, só que quando ele chega no Império Inca, o Império Inca está em guerra. Exatamente. Isso vai certamente facilitar um pouquinho para o Francisco Pizarro. Por quê? Porque o imperador Inca, ele acaba morrendo, e aí ele tinha dois filhos. O Ascar e a Atahualpa. Então, temos o Ascar e a Atahualpa. Eles estavam guerreando entre eles. Os irmãos estavam guerreando para ver quem subiria ao Império. Porque os dois queriam subir para o Império. E só tem espaço para um imperador. Então, estava tendo uma guerra interna entre eles. O Ascar, ele era apoiado pela capital do Império, que era Cusco. E a Atahualpa, que era apoiada por Quito, onde é o Equador hoje. Então eles vão ter essa guerra civil onde o Ascar é derrotado e acaba sendo preso. E aí a Atahualpa sobe para o poder como imperador Inca. Certo? O que vai acontecer? Aí vai ter a guerra dos espanhóis, os espanhóis vão invadir com a liderança de Francisco Pizarro, vão derrotar o Império Inca e Atahualpa acaba ficando preso. Inicialmente, Atahualpa vai oferecer riquezas em troca de sua liberdade. Então, tentando comprar a liberdade dele, que não é aceito, até porque tudo passou a ser do Império Espanhol. Então, chamando de América, vai passar a ser chamada de América Espanhola. E um tempinho depois, o Atahualpa vai ser condenado à morte. Então ele vai ser, né, levado à morte. O Ascar já tinha morrido quase em seguida depois de ser preso. E Atahualpa então morre, acabando ali com o domínio Inca, né, porque morreu seus líderes, passam a ter uma crise de poder, e aí toma o poder a Espanha. Tá? E só um pouquinho do Hernán Cortés, ele vai dominar a região do México. Quando ele vem para cá, na verdade ele vem como alguém muito importante, porque vai ajudar o domínio de Cuba. Ele vai ser depois nomeado governador de Cuba. E graças à sua grande participação no domínio de Cuba, ele vai ser nomeado para a conquista do México. Né? Então ele vai ajudar, vai vir aqui e vai conseguir dominar o México, vai conseguir derrotar os aztecas. E aí ele domina com sua liderança, ganha um alto cargo por essa conquista, ganha prestígio. Só que aí ali por volta de 1566 ele volta, regressa por problemas financeiros, regressa para a Espanha, fica na casa de um velho amigo, acaba morrendo. E
Aliás, 1566 é trazido os restos mortais dele para o México. E agora, em 1947, a cripta dele fica na Igreja de Jesus, na cidade do México, né? Então, a cripta dele, né, em 1947, passou a ficar na Igreja de Jesus, a cripta do Hernán Cortés, o conquistador do México. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem realizar as atividades e a gente se vê na próxima aula.